Ah, que foda-se, que seja Fiergs, não tem, foda-se, já era. Vamos dar, merda. Aí está! Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Agora são exatamente 10 horas 49 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, tá discutindo com o Bill ali agora. Peguei uma 35 pila pro Sarandi, 42 minutos. Vamos dar-lhe. Agora são 10 para as 11 da manhã. Eu não vou conseguir coisa melhor, com certeza não. Ele disse, eu vou pegar uma de 30 pro centro no Comfort agora. Bem capaz, não vai pegar 30% no Comfort. Aqui não paga 30 no Comfort pro centro, paga 22, 25 no máximo. E outra, chega lá e fica trancado. É que eu faço todos os dias e passo raiva, vocês estão ligados, né? Ufa. Acelerado. Dito isto, quarta-feira nubladinha, temperatura sensacional, patati patatá, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Esse take é só pra quem viu o vídeo de ontem, da segunda-feira, 16 de setembro. Agora são 11h38, vim aqui para mesmo loteamento barra vila, que eu não sei se tem um nome específico, que fica bem atrás do Ecoville. Na minha frente aqui está a Avenida Silvestre Félix Rodrigues e nas minhas costas está o Ecoville, um condomínio que tem aqui na Zona Norte, bairro Sarandi, né? Mas aqui também chamam de Costa e Silva. Por que eu estou falando tudo isso? Porque ontem eu peguei uma corrida lá no Maitá, era o quê? 7h30 da noite, e trouxe para aqueles condomínios que eu vou buscar agora a passageira, a Gabriele, que fica aqui, também nessa mesma região, ali do outro lado, perto da Baltazar, condomínio que eu não lembro o nome, mas é um condomínio novo da MRV, inclusive desculpa, não pegou direitinho a posição do suporte e a rua não ajuda também. Mas enfim, inclusive ali o nome da rua diz Diretriz Viária alguma coisa, né? Não tá registrado ainda nos aplicativos o nome daquela rua ali. Enfim, só é uma coincidência, porque ontem eu trouxe pra lá e a sequência eu peguei um casal nessa vila aqui que eu acabei de sair e levei pro Guatemi. E agora eu trouxe pra essa vila aqui e vou buscar agora aqui na frente a Gabriele nesse condomínio da MRV para levar pra onde? Pro Iguatemi. Assim como que vai a merda. Tô aqui na Zona Norte de novo, bairro Santa Maria Gorete, bem pertinho do Zequinha. Estádio Francisco Noveleto do Esporte Clube São José, pra quem não sabe. Enfim, deixa eu falar sobre a Gabriela, a moça que eu peguei lá no condomínio aquele da MRV. Entrou toda empolgada com o carro e viu, não sei o que. Daí começando a trocar uma ideia e postou lá nos stories dela, disse, vou divulgar teu canal, não sei o que, bababá. Não é, querido? Colocou lá no stories, enfim, fez uma filmagemzinha rapidinho. Daí depois larguei ela, já emendei mais uma corridinha, que foi a que trouxe pra cá, não, pra Protásio Alves, e depois na Protásio mais uma corridinha aqui pra ali onde tava, na rua São Salvador. Agora são 12h19, tocou uma pra pegar no Bourbon Assis Brasil, pra levar pro Maitá. E não preciso, né? Vamos combinar, tchê, que eu não preciso me incomodar nesse momento. Recusada com sucesso, dar uma paradinha rapidão aqui, fazer um xixi no posto da Brino. E depois vou movimentar em direção ao Travesseiro pela primeira vez no dia de hoje, porque tá tudo vermelho pra lá. Enfim, e se tiver vaga pra estacionar aqui, né, tia? Deixando o sol mesmo, foda-se. Não, aqui, ó. Cheio, não tinha visto essa vaga aqui. Então tá, foi no xixi, vou ali, depois dá ali no meio. Descobri um painel que eu não conhecia em Porto Alegre ainda, né? Vou ver se eu consigo chegar ali de ré. De ré porque a rua é uma única, eu tô aqui na República, trouxe a moça aqui pro Pão dos Pobres. E do lado dessa igreja que é a igreja... Que igreja? Já perguntei isso, já me responderam. É a igreja... Eu acho do trabalho, não, o trabalho não é essa aqui. Tá, mas
Acho que é Santo Antônio do Pão dos Pobres, eu acho que é essa igreja, né? Tem aqui, ó, esse painel. Vou tirar uma foto e colocar lá no Insta, mas antes eu vou mostrar pra vocês em primeira mão. Olha que coisa mais linda. Eu acho maravilhoso isso. Quer ver aqui, ó? Olha só que lindo esse painel. Que coisa linda. Acho que é Santo Antônio, né? Um pãozinho ali e tal, dando pra uma senhora com um bebê no colo. Olha que rua maravilhosa. Essa é outra rua das minhas preferidas em Porto Alegre, né? Por vibe, beleza estética, enfim, que é a Rua da República. Lá no fundo do prédio do TJ, do Dyer, primeiro plano, o TJ não aparece daqui. Fica à esquerda. Agora são 12h40. Compreendem. Acabou o bom humor. Ah, acabou o bom humor, sabe? Acabou o bom humor. Ah, tá voltando, ó. Pelo menos ele tá voltando em forma de ironia. Ai, acabou o bom humor. Olha só, todo mundo se atravessando, não consegue, né, Moisés? A dali no meio, Fiesta da Território. Eu quero ver pagar depois a franquia. Eita, que arriscado esse Fiesta, hein? Vocês estão vendo ali, tia? Saindo de ré da garagem com uma Território parada atrás dele. Mas deu tudo certo, parece que deu tudo certo pra ele, né? Pra eles. Marcílio Dias, Rua Marcílio Dias, bairro Menino Deus, 1.011, pegar a Dona Ilza pra levar pra Tristeza, 15 pilinhas e nada mais. Com muita raiva, só pra não passar batido. Acabou o bom humor. Já voltei pro 366 da Mostardeira, confesso que eu preferia ter ficado na Zona Sul. Não, aliás, não sei se eu preferia ter ficado na... Eu odeio a Zona Sul. Mas deixa eu contar pra vocês, eu levei uma senhora ali pra lá, pra Afonso Alvarez, número 172, que é uma clínica, do lado do prédio, de um prédio que tem ali da curva, né, o primeiro da Pereira Neto, 10. E onde foi que eu peguei essa passageira aqui, por isso que eu não consegui contar. 8h47, mínima 10. Aqui não, queridinha. Enfim, eu não consegui falar lá. Eu levei uma senhora, então, a Ilza, que eu falei no take anterior, ela é a filha da véia que eu levei pra Zona Sul. Eu não sei a idade que tem a Ilza, a quem pediu o carro. Agora vocês imaginam a mãe dela. Imaginam, né? 25 pilas pra onde? Pareci, Vila Assunção. Vamos voltar ali então. Eu queria ir pra lá. Vamos voltar pra Zona Sul. Como é teu nome? Manda um abraço pros guri. Um abraço aí, Guizado. Aonde que a gente tá? Aqui na Florença. Na tranqueira das SUV, né? Falou, meu bruxo. Tá, então quando... agora não vou conseguir. 185, tem que pegar no 185. Eu sei que eu fui levar a véia, mãe da Ilza, por uma clínica, a 172 da Afonso Alvarez. Quando eu cheguei lá, a Ilza não estava esperando a véia na frente, na calçada. A véia não queria descer. Adivinha se a Ilza atendia o telefone? Eu fiquei quase 5 minutos querendo tirar aquela véia pelos cabelos de dentro do meu carro. Deveria ter filmado. Agora pegar o Carlos aqui na Padre de Chagas e levar lá pra rua Apareci, na Vila Assunção. Agora são 2h10. Atendendo a pedidos. Deixa eu tentar me posicionar na sombra. Vai ficar melhor pra vocês e pra mim também, né? Ver se eu consigo colocar de ré aqui nessa sombrinha. Esse posto tá apertado, mas combinar direitinho, todo mundo transa. Vamos ver aqui. Não posso dar no meio da loja de conveniência, né? Aí eu vou ficar de cara pros frentistas. Eu não gosto de... Vamos fazer o seguinte, vou fazer o contrário. Vou manobrar aqui. Eu não gosto de ficar comendo olhando pros outros. Deixa que os outros olhem pra mim, mas eu não gosto de ficar olhando pros outros. Manobrar assim, ó. E depois vou entrar de frente lá do lado do carro. E daí vai dar certinho. Se bem que o cara tá bem mal posicionado, ocupando 2 vagas também, né? Daí eu que vou pagar o mico de péssimo estacionador de carro, porque eu que vou ficar aparecendo. Tô ocupando 2 vagas nesse momento. Mas a moça tá na carona, então alguém já deve estar saindo. Vamos lá então, enfim. Tô aqui no posto da Copacabana, Zona Sul de Porto Alegre, Vila Assunção. Depois que eu finalizei a corrida com o seu Carlos, que gente fina o seu Carlos, só pra não passar batido. Todo engravatadinho, bonitinho.
Fui para um compromisso lá e tava voltando para casa. Não entendi muito bem do que se tratava. Um avião falando da amenidade sobre Porto Alegre. E patati patatá. Alerta para cenas repugnantes. No vídeo de ontem teve 2 comentários reclamando que nunca mais eu tinha... De fato, né? Faz dias que eu não mostro minha marmita, minha comida. Mas ela continua aqui. Uma delícia, firme. E forte. E só para variar, arroz com galinha. Feijãozinho bem novinho que eu fiz no último domingo. Não falei as horas, não. Só um pouquinho. E pros faladores de plantão, não é gelada, tá? Não é boia fria. É bem quentinha, marmita elétrica. Que delícia. É pra isso que eu vivo. 15 para as 3 da tarde, 1h67 eu fechei. Excelente. 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 Eu gostei. Eu vim passando raiva do Menino Deus, pra Zona Sul, fui pro Moinhos e voltei pra Zona Sul. Em 1 hora e pouquinho. Deixa eu aproveitar esse momento que já é uma tradição nesse canal de fazer jabá, agradecimentos. Aproveitar enquanto eu paro, consigo respirar de alguma maneira, não ficar pensando que se vai tocar ou não e para onde eu vou ir, porque agora o aplicativo está desligado. E agradecer e apresentar o mais novo membro deste canal. Fazia tempo que não aparecia um membro novo, né? Cleiton de Ávila. Inscreveu-se hoje ou ontem de noite, não sei, que parece ali que foi 0 dias ago, ou seja, 0 dias atrás. A minha leitura é hoje, né? Cleiton de Ávila, obrigado, amigão, valeu pela parceria, valeu pelo apoio, valeu pela força. E agora só falta você. Lembrando que para tornar-se membro do canal e ajudar o amigão aqui a pagar os boletos, é apenas uma corridinha mínima tua por mês. Repito, uma corridinha mínima tua por mês, 699. Não sabe como é que faz? Vai lá na página inicial desse canal, vai ter um botão lá, seja membro, pá, vai lá, te inscreve. E na descrição tem um link direto para acessar o clube de canais do canal diário de um Uber. Valeu, Cleiton, obrigado pela força, valeu. O cara não tem minuto de sossego, tio. Puta que pariu, é só no nosso. Ó, tava 2 colheradas, 2! Como é que o rapazinho aquele da Vorá fala assim? 2 conchadas de galinha. Repito! Repito, vem daí, você sabia disso? Teve um dia, viralizou a história no programa Jornal do Almoço, numa escola em Alvorada, que tinha um arroz com galinha, esse mesmo que eu como todo dia, na merenda, no intervalo, né? E aí teve um colega que não foi aquele dia na aula, sei lá por que ele não foi. Daí o áudio do colega mandando pra ele disse: porra, meu, não sei o que, tu rateou feio. Hoje tem arroz com galinha, não sei o que. 2 conchadas de galinha. A tia me deu 2 conchadas de galinha. Repito, 2, vocês lembram disso? 2 conchadas de galinha. Viralizou na época, faz uns 4, 5 anos isso aí. Aqui em Porto Alegre. Desculpa, a escola é no município de Alvorada. Os gurizinhos até os seus 10, 12 anos de idade, não sei que série que estavam e tal, enfim, ela ficou conhecida e tal. Daí que saiu, repito, quando eu falo aqui. Enfim, faltavam 2 colheradas do meu arroz com galinha. Repito, 2 colheradas.
Se tu não entendeu, repito, 2 colheradas do meu arroz com galinha. Repito, 2 colheradas faltava para terminar meu arroz com galinha. Como eu tava falando, repito, faltava 2 colheradas para acabar. Tá, chega, né? Pra acabar meu arroz com galinha e tocou. Liguei o aplicativo, liguei o Comfort, só no Comfort. Se tá aqui, essa hora não vai tocar. Até que eu enrosco. E se tocar, vai tocar buscar na Vila Conceição. Não, tocou na Venceslau. Agora estou a 440 metros de distância. Vai levar pra Canoas, 47 pilinhas. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. E eu vou, sabe por quê? Porque se eu não for, o Mota vai. Ficou sem graça essa, gente. Puta que pariu. O cara se prepara. Cria todo um texto, um roteiro. Depois sai essa merda. Cara, que loucura. Os 2 quilômetros mais demorados da minha vida dessa semana. Sem dúvida nenhuma. Agora são 12 para as 4 da tarde. Foram mais ou menos uns 20 minutos para rodar 2 quilômetros desde o viaduto da Inconfidência até aqui a Pets, que é um pouquinho antes do viaduto da Boqueirão. Nessa tranqueira que eu ainda não descobri o motivo. Não sei se é obra, se é acidente. No Waze não marca nada. Só trânsito lento. E eu tô nesse arrasto e para. Estávamos eu e a minha passageira, né, nesse arrasto e para desde lá do viaduto da Inconfidência. Era para ser uma viagem tranquila. Tava dando 36 minutos quando eu comecei ela. Eu não vi ainda. Eu acho que deu quase 1 hora a viagem. Eu tenho que pedir revisão, inclusive. Vou ver se eu ganho alguma coisa. Tava dando 36 minutos quando eu iniciei ela. E eu fiquei 20 minutos aqui naquele trecho entre a Inconfidência e o destino. Eu devo ter demorado uns 45, talvez, eu acho. Enfim, agora talvez eu tenha perdido a vantagem, né, que eu tava tendo no dia de hoje. Sim, eu tava com 1,67 antes das 3 da tarde, quando eu tava almoçando, acima da minha meta horária, né? Minha meta horária. E talvez esse tempo que eu vou perder aqui, se bem que eu já tô chegando na Boqueirão e o lado de lá tá de boas, ó, tá indo. Ah, o viaduto tá fechado. O viaduto da Boqueirão tá fechado. Mas o que será que acontece? Será que é manutenção? Agora eu vi, é a primeira vez que eu vejo alguma coisa que justifique isso. O viaduto da Boqueirão tá fechado, então não dá pra passar por cima, tá todo mundo passando por baixo. E eu vou retornar em direção ao centro de Canoas e Porto Alegre, né? Tem que ligar X. Aqui já tem demanda, né? Já posso conseguir alguma corrida pra voltar. Deixa eu fazer isso. Dei bem na hora que chega a minha vez, ó, de chegar no viaduto da Boqueirão. Eles liberaram o viaduto. 15 pila para a Avenida do Nazário. Não vão pro Nazário. 15 pila pro Nazário. Vou lá para quase Esteio. Eu acho que é pintura mesmo, ó, tá bem pintadinha, bem novinha essa pintura aqui. E devia ser isso o motivo. Aliás, com certeza era isso. Só que agora o pessoal que quer fazer o retorno continua entupido, ó, porque muita gente não recebeu o aviso de dar ele no meio, veio para a direita. E agora o pessoal que estava na esquerda tá indo reto. E o pessoal que pegou a direita para atravessar o sinal lá na Avenida Boqueirão tá entupido ali. Inclusive eu que quero retornar. Eu vou em direção ao centro. E eu preciso direcionar, não consegui, o estagiário não deixou, disse que tem muitos motoristas usando essa função nesse momento. Eu acho isso assim, ó, de uma falta de... dá uma ferramenta e não permite que o cara use. Daí o cara recebe a corrida, fica off, liga lá e funciona. Sabe? Não tem explicação, sabe? Esses aplicativos são tão bons. Vamos falar rapidamente aqui enquanto não toca, enquanto eu me movimento. Uma coisa que faz muito tempo que
que eu pensei em falar, depois não falei, porque eu não me envolvo com isso. Que é os 11 pila pra onde? Pegar na Liberdade. Onde é Liberdade? Não vão voltar ali. Liberdade é pra cá, pra minha direita, atrás lá, pra levar lá pro outro lado, pra Rua Araçá. Muito envolvimento aqui. Você tem que sair daqui primeiro. Se fosse pra Porto Alegre, eu me envolvia. Agora, pra ficar aqui batendo cabeça, não. Sobre macetes, eu nunca fui de usar macete, nunca usei macete, né? E usei muito o destino ilimitado, que eu não sei se é macete, porque pra mim macete é quando tu burla o aplicativo, quando tu passa a perna nele. Quando tu usa uma ferramenta, no caso do destino ilimitado, por exemplo, era uma ferramenta, tu simplesmente direcionava e tirava direcionamento quando tu estava em viagem e o aplicativo não fazia nada, né? O macete, por exemplo, era o da multiplicadora, transformar em multiplicadora, que daí tu tinha que ir lá e forçar uma coisa, não sei o que, bababá. Isso é macete. Na minha opinião, né? Cada um define macete do jeito que quiser. Tem uns que chamam que uma estratégia é um macete de trabalho. Pode ser. Que uma estratégia é um macete, é uma forma de tu fazer aquela coisa da melhor forma possível. Pode ser, tá tudo certo. Mas o macete, aquele que, né, que o pessoal vendeu ou vendia, sei lá. Muitos dele, por exemplo, da multiplicadora, o próprio aplicativo que permite, cara. Como é que tu me explica, por exemplo, do Flash? Que, né, tinha até 2-3 anos atrás. Existia uma dinâmica separada da dinâmica do X pro Flash, né? Eu não lembro como é que é, mas eu sabia fazer. Não usava, mas sabia como é que era e tal. Tu lá, tu saía de um pro outro. Não é tu, motorista, que vai lá no computador lá e troca a dinâmica. Não, é o próprio aplicativo que permite que tu entre nele e tu faça essa troca. Ou seja, muitos desses erros aí, de macetes e tal, que bloquearam muita gente, por sinal, o próprio aplicativo que permite. Muitos não, quiçá todos os erros. Vocês já viram falar em aplicativo, em macete na 99? Eu não ouvi, de repente tem, tá? 20 pila pra onde? Sapucaia não. De repente tem macete na 99, mas eu nunca ouvi falar, porque o aplicativo da 99 não permite, por exemplo, que tu altere o destino enquanto já com corrida. Não permite. Ou não, que eu lembro, né? Faz muito tempo que eu não faço 99. O do Uber permite. Tu tá destinado pra Sapucaia, pra Porto Alegre, como eu tô. Aliás, eu não tô, gostaria de estar, por sinal. Durante a viagem tu pode trocar o destino. Hoje tu perde, né? Tu queimou, beleza. Se eu tenho 3, por exemplo, eu tenho que saber disso, ó. Se eu trocar eu vou perder. O da 99 não permite que tu faça isso, né? Pra talvez evitar que tenha algum tipo de alguém tentando se aproveitar. Então é muito louco isso, sabe? Porque muita gente ganhou dinheiro dos macetes, ou usando eles, né? Ou vendendo, dando a dica de como é que fazia. E daí o aplicativo muitas vezes bloqueou muita gente por causa disso. Só que ele mesmo me permite. Esse erro que dá agora, por exemplo, do destino, muitos motoristas estão usando nesse momento. Então por que tu dá destino limitado, cara? Pô, eu tenho 3 por dia, cada um sabe o que faz com o seu. Se todo mundo quer fazer isso agora, o problema é teu. O aplicativo que não dá uma opção melhor para esses motoristas que querem tudo provavelmente ir para Porto Alegre. Dá uma opção melhor para eles trabalhar. Daí tu não precisa ficar negando o destino nesse momento, sabe? E daí é incoerente que mesmo negando eu consigo lá e direcionar. Basta que eu aceite uma corrida para isso. Para isso eu preciso parar de falar com vocês, porque eu preciso aceitar uma corrida para conseguir direcionar. Só para não passar batido. Só para não passar batido, o aplicativo corrigiu a viagem anterior em 6 pila. Queria mais, mas ok. Melhor assim do que assado. Parei aqui no posto sim para esperar, então consegui direcionar, porque eu peguei minha corrida e cancelei. Fiz aquela função que eu falei para vocês. E agora tocou aqui uma 28 pilas. Gostei do destino, que eu tô direcionado para Ipanema. Direcionei para Ipanema, assim como quem vai a merda. São 4h05 agora e me jogou pro Jardim Itu. Ou seja, vai ter mais uma longa depois, fácil. Antes de eu tirar, né? Porque quando chegar
Claro, se eu pegasse daqui direto pra Ipanema, eu ia, sem dúvida nenhuma. Agora, se eu chegar nos puff, eu tiro o destino, que daí eu vou querer ficar ali. Não vou querer ir pra Zona Sul nesse horário. A não ser que fosse daqui direto pra lá, mas não aconteceu. Então eu vou tocou pra Jardim Itu, de lá vai ter mais uma longa, provavelmente, pelo menos até o centro, ou meio do caminho entre... Ou se lá tocar pra Ipanema também eu vou, porque vai dar uns 40 pila lá do Jardim Itu pra Ipanema, eu acho. Enfim, vamos voltar pro game então, pegar aqui na Vitor Barreto, descer bem naquele paradão que tem uma confusão, área azul, que é proibido, e às vezes pode multar, é uma função aquilo ali, bem no centrinho de Canoas, e ali pelo jeito tem mais um gargalo, ó. Esse viaduto também tem obras, ó, tá com uma confusão, vocês estão vendo na frente? Mas eu vou pegar antes aqui à direita, depois da Praça do Avião eu já entro. Essa aqui é a Praça do Avião, mais uma eu entro, vai ser antes da confusão ali, eu acho. Não, é no começo da confusão. Na rua que eu tenho que dobrar, Gonçalves Dias ali à direita. Daí pego passageiro, depois eu posso passar por cima do viaduto direto. E eu acho que eu não pego tranqueira nesse horário em direção aos Fiergues, né? Se bem que talvez seja melhor ir pela Severo Dúlios e depois pegar a Dona Alzira. Eu acho que esse é o melhor caminho mesmo. Como ficou boa a Severo Dúlios, né? Quem mora na Zona Norte de Porto Alegre, pra quem tem que acessar lá a Zona Leste através da Zona Norte, que o natural seria fazer toda a volta pelo aeroporto e tal, e dar uma tranqueira no final de tarde, por exemplo, a Severo Dúlios ali, que é a abertura que fizeram ali no meio das vilas, ali ficou bem bom, bem bom. Esses dias acho que eu falei pra vocês, eu falei assim, eu fiz acho que 10 minutos desde o aeroporto até o Jardim Planalto, rapidão, 7, 8 km. Coisa que se fosse pela Sertório, por exemplo, ia demorar o dobro do tempo, no mínimo. Ai, peguei mais uma tranqueirinha, mas ali já tá a rua direita, ó. 3 carros na minha frente. Essa BID vai dobrar também, então é menos um pra me incomodar. O Liner lá na frente não vai dobrar, então ele vai me trancar mais uma vez. Já vão acessar agora a rua, beleza. Feito, agora é só alegoria. Um abraço. Ah, só alegoria, quanto tempo que eu não vejo o canal deles lá. Como é que é o nome deles mesmo? Viagem Infinita, né? Esqueci o nome, de Márcio e Glad. Foi o primeiro canal de viajantes que eu comecei a acompanhar ano passado, quando eu comecei a viajar nessa loucura de sair. Ah, mas só um pouquinho, tu para assim como quem vai a merda, tranca todo mundo e acha que tá tudo certo. Ah, só no nosso, tia. Agora tu espera passar. Já calma. Tava esperando um vaga pra estacionar ali, mas enfim. Trânsito é uma loucura, né? Trânsito é uma loucura. Às vezes o cara perde a razão numa buzinada, às vezes se estressa. Mas enfim, um abraço. Eu gostava de ver eles passando pelas cidadezinhas no interior lá da Transamazônica. Primeiro série que eu vi deles. Eles mandavam um abraço. Um abraço pro pessoal aqui de Ipojuca do Norte. Um abraço pro pessoal de Canoas aí que tá acompanhando o vídeo. Vocês estão escutando isso? Tem 13 pila pra onde? Hospital da PUC. Buscar dentro da Pio 10, não. Ó. Não sei se vai dar pra ver, não deve. Provavelmente não. Tô aqui ao lado do cesto na Ele Carregou. E tem 2 angolistas. 20 pila pra onde? Protásio 211. Eu não vou na Protásio 211, né, gurizes? Tem 2 galinhas angolistas, galinha da Angola. Louco de pensar que numa avenida movimentada como essa, bem que não tá tão movimentada assim, na verdade. Tem 2 galinhas soltas na calçada, elas estão tentando entrar pra dentro do pátio. Não sei se eu consigo voltar um pouquinho pra mostrar, não vou conseguir. Elas estão na rua tentando entrar pro pátio, desesperadas, gritando. Ninguém abre porta pra elas. O pessoal não entende angolista. Tudo certo com a viagem, rapidão. Agora são 25 para 5. Viemos pela Severo Dúlios, como eu falei. Quando eu peguei ali o aeroporto, a moça, ai moço, que maravilha essa estrada, né? Eu disse, é uma maravilha mesmo, principalmente para quem mora na Zona Leste e tá vindo de Canoas. Eu disse, eu faço isso. Ela é professora num cursinho lá na Vitor Barreto. Essa moça que eu trouxe aqui para Itarragó,
Então 9 pilas pra onde? 5,20 da Protásio, mesmo lado que eu tô. Mas Carlos Reverbel, é só atravessar aqui, vamos dar. Margarete, será que é velha? Deve ser, né? Pegar aqui no Jardim Itália e levar pra 5,20 da Protásio. Com meu pai eu tenho certeza que é no sentido centro, então é só ir, pá! E provavelmente depois dessa eu vou tirar o destino. Eu já vou estar quase dentro do travesseiro. Lembrando que o travesseiro começa na Carlos Gomes. E agora são 4h30 e tá com dinâmica ali. Tá com dinâmica, não aproveitei nenhum dinâmico até hoje, até agora hoje. Mas estou satisfeito, 250 pila já. 250 pila às 4h37 da tarde. Hoje vai ter meta. Olha só, deixa eu tirar uma foto aqui. Aqui da pedreira José Osmus. Começou a putaria valendo. Campos Sales para acessar Carlos Gomes, 5h30 da tarde. Deu tudo certo. Deu umas contrações assim como quem vai a merda, literalmente, sabe? E eu achei um posto no meio do caminho. No meio do caminho tinha um posto no meio do caminho. Enfim, aliviado já. E agora já vamos buscar o Marcelo, R$30 na Plínio para Siqueira Campos. E quando chegar lá, vou estar no meio da tranqueira. Como eu gosto, só para não passar batido. Que loucura, senhores. Que loucura. Hoje eu dei show. Hoje eu dei show. Hoje, sabe quando tava sempre na hora certa, no lugar certo, no momento certo? Tá, não foi pra tanto assim também. Não foi pra tanto, mas eu trabalhei direitinho, focadinho, aproveitei bastante. E agora às 9h50. Mas tu tá indeciso, tia. Todo esse tempo parado, e na hora que eu volto eu resolvi também. 9h57 aqui na Tiro Supete, Jardim Vila Nova, Zona Sul de Porto Alegre. Já off em direção ao Cafofo do Sol. Minha casa, minha vida, com meta batida e mais um monte. Hoje foi bom, eu bati a meta, era 9h15 eu acho. Aí não consegui fazer mais umas corridinhas depois dela, embalado no movimento da URGS. Foi bem gostoso, do jeito que tem que ser, né? Do jeito que tem que ser. Bom, não sei se vocês perceberam, eu não consegui gravar de noite. De fato não teve gap nenhum, não teve intervalo nenhum. Eu parei 2 vezes, uma vez só, para ir no banheiro e nada mais. E sempre ali, ó, bem posicionado e sempre com chamada próxima. E o mais importante de tudo, sem ócio. Então eu tenho 2 coisas para dizer para vocês. A primeira eu vou dizer agora. Faça um esforço para tu que faz Uber como preferência ou como aplicativo principal. Aplicativo Uber, tá? Não tu que faz Uber, motorista aplicativo. Eu tenho pavor daqueles, o que tu faz da vida? Eu faço Uber. Não, eu sou motorista de aplicativo. Eu, Daniel. Pelo menos eu penso assim. Coincidentemente ou não, eu só faço Uber, já faz muito tempo. Para tu que faz Uber, faça um esforço para te tornar diamante, para te tornar platina, que seja, ou mesmo ouro. Por quê? Eu, de fato, tenho percebido diferença, né? Sem espaço entre corridas, né? O preço é o mesmo desaforo de sempre. Se tu tiver... Essa semana tá tendo, ontem teve dinâmico, hoje teve dinâmico, segunda-feira teve dinâmico também. Porque eu acho que o estagiário mudou alguma coisa na concepção dele lá e tal. Por exemplo, não tá tendo, pelo menos pra mim, missão já faz umas 2, 3 semanas. E desde que as missões acabaram, a dinâmica tem vindo mais forte, por mais tempo, e tem sido um resultado bem melhor que essa promoção fajuta que ele sugere por vezes, né? Então, eu acho que mudou um pouco da política e tal, ou a demanda realmente melhorou, mas eu sinto sim que, sendo diamante, eu tô com menos ócio, menos tempo de espera entre corrida. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Às vezes, ontem foi um dia que, mesmo fazendo um monte de desaforo, eu fechei a meta nesse mesmo horário. Por quê?
porque mesmo que eu tava fazendo umas corridinhas que estavam mal pagas, eu não tava parado reclamando da vida, por exemplo, né? E uma coisa vai embalando na outra, vai somando a outra. Então, receba do jeito que tu quiser. Pode me criticar, tu acha que eu tô defendendo a Uber? Não, eu não tô defendendo a Uber. Não tô defendendo a Uber. Mas a regra do jogo é essa, né? O negócio é a gente se adaptar a essa regra do jogo. Ah, mas tu não concorda com a regra do jogo? Beleza, é uma outra conversa que a gente pode discutir num outro podcast. Mas do jeito que tá, faça um esforço aí pra se tornar. E depois tu me diz se tu conseguir chegar no nível superior que tu tá, se tu é azul, se for pra ouro, se tu é ouro, tu conseguir chegar no platino, no diamante, me diz se sentiu o resultado, né? E se não sentiu, tá tudo certo. Eu te peço desculpa pelo tempo perdido que tu teve pra tentar conquistar essa categoria. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer pra vocês. A segunda coisa que eu queria dizer pra vocês é o seguinte, ó. Pra quem tem me acompanhado aí diariamente, que não é à toa que o canal é Diário de um Uber, tem percebido aí que neste ano de 2025, principalmente nos últimos 3 meses, eu tenho gravado quase que todo o dia, certo ou não? Se eu não me engano, em julho foram 27 vídeos, ou perto disso. Em agosto foi perto disso também. E esse em setembro, acho que eu só não gravei quinta-feira passada, que eu não trabalhei. E todos os outros dias eu gravei. E domingo também, agora passado, que eu não trabalhei. Todos os outros dias eu gravei. Consequência disso, tem caído o número de views por vídeo drasticamente, principalmente a partir de agosto, tá? Eu sei disso porque eu acompanho isso diariamente. Anteriormente eu conseguia chegar no número de views entre 1.200 e 1.500 em menos de 24 horas. E agora eu não estou conseguindo isso. E eu entendo que tu não tem tempo para assistir meus vídeos todos os dias. E eu entendo, tá tudo certo em relação a isso. E também pode ser que o algoritmo do YouTube não esteja entregando, principalmente para novos seguidores, né? Para novas pessoas. Então eu vou propor fazer um teste aí pelas próximas semanas. Eu vou fazer um teste a partir de hoje, a partir de amanhã, no caso. Eu vou gravar um dia sim, um dia não. E eu vou definir aqui com vocês que eu vou gravar segunda, quarta e sexta. Ok? Domingo, se trabalhar. Hoje é quarta? Então tá, fechou. Segunda, quarta e sexta. Domingo, se trabalhar, gravarei também. Então vai ser um dia sim, um dia não. Quando acontecer de trabalhar domingo, vai ter um vídeo do domingo e vai ter um vídeo na segunda também. Ok? Pra ver se por acaso aumenta o interesse de vocês. Vocês têm que ter mais tempo de me acompanhar. E se o YouTube também entrega mais, né? Porque esse é o meu objetivo. Eu preciso ter mais views para ter mais inscritos, para ter mais plim plim. Então é isso, a partir de amanhã não tem vídeo então. E eu vou trabalhar assim até que eu resolver de alguma maneira mudar isso aí, ou pelo feedback de vocês, achar que eu tenho que gravar mais, enfim, ou se eu ver que realmente não melhorou, eu volto nesse formato de gravar sempre que dá e tal. Mas então vou fazer esse teste aí nas próximas semanas, vamos ver se dá algum resultado. E nos dias que eu não gravar, no caso então amanhã, quinta-feira, na terça-feira e no sábado, eu vou aparecer mais no Instagram, tá? Eu vou fazer stories. O que eu faço aqui, o que eu falo aqui, eu vou tentar transportar de alguma maneira no Instagram, porque o Instagram é outra rede, daí eu não preciso fazer nenhum tipo de edição, não que eu faça edição aqui, não, muito pelo contrário, mas o Instagram é aquela coisa, né? Eu gravei, já tá no ar e ponto, e vai indo. Também para interagir com o público do Instagram, que eu tô afastado de lá, eu só posto os meus takes lá e não dou satisfação nenhuma. Então, para interagir mais com o povo do Instagram, para ver se de repente aumento também os números de inscritos no Instagram, e para vocês não sentirem saudades, se for o caso, né? E então, se tu não me segue no Instagram ainda, hashtag fica a dica de seguir, @Diário de Uber oficial. E o TikTok também é o mesmo arroba, tá? Diário de um Uber oficial. O TikTok eu vou manter do jeito que tá por enquanto, porque eu não sei trabalhar no TikTok, na verdade. Eu não sei como é, o que funciona, o que não funciona. Eu tenho posts, eu não sei se para quem me acompanha lá deve perceber isso, mas eu tenho posto todos os takes dos vídeos
perdidos, todos, sem exceção, eu tenho posto no TikTok. E eu já percebi, por exemplo, que o público de motoqueiros que eu tenho, muitos dos motoqueiros que me seguem por causa do TikTok, então eles estão lá, né? E eu não quero perder esse público de forma alguma. Mas eu não vou fazer nada diferente no TikTok por enquanto. Eu vou continuar postando quando tiver vídeo no YouTube, vou continuar postando tudo lá no TikTok e nada mais, tá? Então amanhã vai ser dia de Instagram, né? Stories principalmente. Se surgir algum assunto eu faço um Reels, alguns stories que eu achar que ficar mais relevante, que eu queira que permaneça por mais de 24 horas, por exemplo. Daí eu jogo nos Reels e tal. E vídeo eu vou gravar um dia sim, um dia não, para ver, até para dar uma aliviada na minha cabeça também, porque às vezes não tô a fim de falar, às vezes, né, e para dar uma renovada, porque é muito repetitivo. Todos os dias são iguais os meus, apesar de eu trabalhar na rua carregando gente, na teoria é tudo igual, né? Da mesma maneira que deve ser o teu também, tu que é motorista aplicativo que me acompanha. Então, para dar uma aliviada na cabeça, renovada, de repente, né, oxigenar e tal, para não ficar tão repetitivo, mas principalmente para testar essa questão de será que eu vou ter mais alcance ou não. Porque sim, o algoritmo do YouTube ele tem muito disso. É importante tu ter frequência, é importante ele entender qual é a tua frequência, e é importante ele entender o teu conteúdo e por exemplo, vídeos que eu posto que são curtos, menos de 20 minutos, ninguém vê, né? Porque um dos motivos é o YouTube não entrega, né? Não entrega porque não é característica dos meus vídeos. Então eu vou testar isso aí. Quando eu gravar vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada, só vai diminuir a frequência nesse primeiro momento, para tu ter mais tempo de assistir, acompanhar e ver e tal. E eu ver se eu vou ter algum tipo de resultado de fato, né? Aumento nos vídeos que eu postar, aumento de views e tal, de repente aumento de inscritos também. Tá? Então, finalizando o dia de hoje, foi bem bom, eu gostei. Como eu falei, não teve ócio, a tarde e noite foi excelente, sensacional. Bati a meta mais um monte. E agora descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai acabar os meus adesivos, mas já a próxima remessa já está encomendada. Ela deve ficar pronta segunda-feira. Eu me atrasei dessa vez para fazer, não queria que tivesse terminado. Então, se tu me abordar aí nos próximos dias, vai ficar sem, infelizmente, né? Eu entreguei meu último adesivo ali na Sarmento Leite, agora de noite, quando eu estava indo buscar uma das minhas últimas passageiras, por sinal. O rapaz me abordando na sinaleira, era uma T-Cross, eu acho, ou uma Manivus, não consegui identificar. Chegou do meu ladinho, isso aqui é adesivo, pá, larguei, abriu o sinal, foi um pra cada lado, nem perguntei o nome dele. A única coisa que ele me questionou foi se eu ia no churrasco, então ele deve estar engajado com o churrasco. Eu até acho que é o Leonardo Duarte, que é influencer também, ou o Japa, mas eu não tenho certeza. Foi muito rápido, né? Entreguei o adesivo e ele saiu. Então se tu vê esse vídeo aí, meu bruxo, que pegou meu último adesivo, comenta aqui só pra saber que foi tu. Certo? Então a palavra hashtag pra tu deixar no comentário aí, eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo, vai ser dia sim, dia não. Repito! Que nem os gurizinhos das conchadas de galinha lá. Dia sim, dia não.